Boa tarde, pessoal. Vamos dar início, então, a mais uma mesa do nosso 5º Congresso de Jornalismo na Educação. Antes de eu chamar os convidados, os jornalistas que vão fazer parte da mesa, a cobertura da educação no governo Bolsonaro, eu queria convidar todos vocês para assistir, na verdade, um novo episódio da série de vídeos que vocês vêm vendo desde o início do evento. Hoje nós estamos no 4º vídeo. O tema é educação indígena, na sessão Jovens na Pandemia. Nós vamos falar da educação indígena. Nós vamos assistir um documentário sobre educação indígena. A coordenação da pauta foi da Marta Vancini, o roteiro e edição da Fernanda Balsabre, a produção e reportagem é dos jornalistas do projeto Lição de Casa e Redação Virtual, e com a produção nesta edição da Luísa Nobre. Então, eu queria convidar vocês para ver. A educação indígena é um tema de extrema importância, vocês sabem disso, nós temos aí previsto uma mesa no nosso congresso também, e essa é uma oportunidade da gente conhecer um pouco mais desse universo pelo documentário, pela 4ª edição desse documentário. Vamos lá? A gente ficou sem acesso a nada aqui dentro da aldeia, né? Mal a gente podia sair da nossa casa só para ir pro rio, pescar e ir pra roça, entendeu? A gente podia nem vir na escola para estar em aglomeração, né? Para estar acessando, para estar pesquisando na internet, né? Porque até mesmo aqui nossa internet não é aquelas coisas, né? Que de vez em quando não tem energia, quase sempre não tem energia, toda semana a energia falta, né? A internet não pega. No ano de 2020 a gente não estudou, não teve essa entrega de trabalho nem nada. Aí já o ano de 2021 tivemos uma pequena reunião entre professores com o cacique para ver o que poderia fazer para que os jovens voltassem a estudar. Reunimos os pais, conversamos com os pais e a secretaria achou esse ponto aí muito importante de se trabalhar aulas remotas. Como os professores produziam os materiais, tudinho para os alunos, chamavam os pais, marcavam um dia na escola, os pais iam pegar, e tudo de máscara, pegar o material, passava para os pais e levava para casa. E o filho fazia esse trabalho na casa e com uma semana trazia os trabalhos, a gente recolhia tudo, fazia a correção, passava um novo trabalho. Eu senti falta da escola por estar acostumada já, mas não deixei de estudar. Às vezes ia na internet, baixava um vídeo aula, ou se não tentava resolver uma questão, ou se não conversar com a minha mãe, me ajuda nisso, vamos interpretar um texto, vamos fazer uma redação. Era um pouquinho difícil, porque estudando em casa é diferente de estudar na escola, que na escola tu consegue imaginar, consegue compreender o que o professor fala, consegue, vamos dizer assim, elaborar a tua resposta. Já em casa não, a gente não tem uma explicação. Tem computador? Não, só celular. Usava o celular para estudar? Celular, ficava precisando da internet, lia o livro, lia os meus cadernos que eu tinha já estudado, né? Na matéria passada, aí eu lia. A gente estudava quando a gente tinha tempo, quando dava, né? Porque na pandemia a gente sofreu muito, né? A gente sofreu porque a gente não podia sair, a gente não podia, né? Não podia estar com os professores perguntando como era aquilo, pedindo uma orientação, né?
a gente ficava só a gente mesmo tentando assim, tentando descobrir as coisas do livro, né? Aqui na aldeia do Manga, assim como nas regiões mais remotas do estado do Amapá, a educação básica ela é dividida em duas frentes. Então, tem o ensino integral, que contempla cerca de 40% dos alunos das aldeias e comunidades, e são aulas presenciais 2 vezes na semana, e o ensino modular, que é o mais comum, com aulas a cada 50 dias, com resumos básicos das disciplinas. Esses professores vêm da capital até aqui, e nesse intervalo o aluno não tem contato nenhum com a disciplina. Então, durante a pandemia, a evasão escolar se intensificou muito por conta disso, porque os professores deixaram de vir e esses alunos deixaram de ter contato algum com esse material, sem a possibilidade de estudar em casa, sem a possibilidade de estudar na escola, e muitos acabaram indo trabalhar no campo ou aqui na fronteira do Oiapoque. O modular a gente estuda só o básico, né? É só os 40 dias, 40 a 50 dias no máximo. Então a gente estuda só o básico da matéria, né? E é bem difícil para nós, que somos alunos, né? Que precisa aprender o que está numa matéria, os conteúdos da matéria, né? Pra gente, olha, pra gente sair lá fora, a gente sente a dificuldade, né? Dos outros colegas nossos lá fora, né? Que estudam a matéria o ano todo, e a gente que estuda só 40 dias uma matéria, a gente sente o impacto, né? Lá em Macapá era muito corrida, as aulas eram corrida. Entrava um professor, já estava saindo, já era outro. Já aqui eu senti que os professores são um pouquinho devagar. A gente que é indígena, pra gente sair lá fora e bater de frente com as pessoas que assim, julgam a gente, né? Por a gente ser indígena, né? Porque, por exemplo, olha, lá na universidade, a gente vai entrar lá, né? E as pessoas que não são indígenas, que a gente chama de branco, né? O branco fala, olha os índios, o índio, fala pra ti, o índio veio fazer esse vestibular, será que ele tem capacidade de fazer isso? Eles ficam, tipo, com aquele sorrisinho, né, de deboche, né? Porque pra gente, a pessoa chamar de índio, pra gente, é um preconceito que a gente sofre, né? A gente não é índio, hoje em dia a gente não é índio, né? A gente é indígena da nossa terra, da nossa cultura, né? Da nossa tradição. Eu desejo terminar meus estudos, fazer uma faculdade em Direito. Para medicina, primeira opção, e farmácia, segunda opção. Nada de não ter os professores nos orientando, mas a gente consegue, né? Basta ter uma forma de pensar na nossa cabeça que a gente consegue, né? Mesmo dependendo dos outros, mas tu sendo determinado, né? Tu querendo aquilo, tu consegue. Belíssimo trabalho, né? Muito bacana. Bom, vamos começar. Em primeiro lugar, eu queria me apresentar. Eu sou Paulo de Camargo, sou jornalista de educação já há bastante tempo. E até por ter essa estrada longa, eu fiquei feliz com o convite de mediar essa mesa sobre a cobertura de educação no governo Bolsonaro. Em primeiro lugar, é uma honra, tá? Estar junto com o Paulo Saldanha, com a Ana Luísa e com a Renata. Eu estou tão interessado em ouvi-los quanto todos vocês, tenho certeza. Mas eu acho que é, sobretudo, uma oportunidade de a gente conversar sobre algo que as pessoas, às vezes, não conhecem ou, muitas vezes, se conhecem e não entendem, que é justamente as pedras no caminho de uma apuração, né? A gente tem sempre a gente sempre pode pensar na reportagem, a gente sabe dos desafios dos jornalistas, mas eu acho que a gente está vivendo um tempo muito peculiar. Ele é peculiar pelo tanto que o jornalismo vem sendo
confrontado, contestado, né? Uma tentativa de desacreditar aquilo que se faz no jornalismo. É um tempo onde as pessoas se informam por caminhos que deixaram de ser automaticamente checados, né? É uma corrente de informações que não se sabe de onde veio, e muitas vezes a fake news se alimenta disso. E o que se perde nesse caminho é a possibilidade de aprender com pessoas ou de aprender com uma fonte de informação que tem um profundo compromisso com a qualidade da informação, né? A gente está falando de um exercício de aprendizagem, né? Cada um de nós que estamos aqui sabemos o quanto a gente teve que aprender para qualquer coisa. Tem a ver com conhecer pessoas, estabelecer relações, construir fontes, checar informação, comparar o tempo todo. Enfim, é um trabalho, ele tem um método que garante que aquilo que seja publicado, de fato, se aproxime, claro que a gente nunca chega na verdade, mas se aproxima do mundo da veracidade, né? E nesses últimos anos, a gente tem sido desafiados a colocar tudo isso em prática com redobradagem, porque não está fácil, né? Não está fácil para ninguém. E não está fácil também para a gente que atua na educação. Então, hoje o objetivo dessa mesa é que cada um dos nossos convidados conte um pouquinho o que mudou, o que tem sido trabalhar, fazer jornalismo de educação nesse período, especificamente do governo Bolsonaro, né? Esse governo tem algumas características que diferem dos governos anteriores, e entre eles vamos dizer assim, uma postura ativa na questão de confrontar o trabalho da imprensa. E isso torna essa abordagem pertinente. Ou seja, nós estamos falando aqui de um trabalho executado num ambiente declaradamente não convidativo ou não favorável à circulação livre de informação. Não quero falar muito, falei já tudo que eu queria falar. Na verdade, eu só queria conduzir essa conversa por alguns aspectos, em especial. E nós vamos, claro, também trazer as perguntas do público no tempo que a gente tem. Mas agora eu queria falar, eu queria que a Ana Luísa Basílio, que é a nossa convidada da revista Carta Capital, que está há 8 anos na área, cobrindo educação e direitos humanos. O Paulo Saldanha, que é da direção do GEDUCA, é repórter da Folha de São Paulo desde 2016, trabalhou no Estadão cobrindo educação, está na sucursal de Brasília agora, desde o começo do governo Bolsonaro. Tem aí 10 prêmios de jornalismo nas costas. E a Renata Agostini, que é analista de política da CNN Brasil, também foi repórter especial do Estadão, né, cobriu política e economia, já trabalhou na coluna do painel da Folha, já trabalhou na Exame. Enfim, que essa turma aqui nos ajude a pensar um pouquinho sobre a cobertura da educação nesse ambiente, nesse tempo que a gente vive. E a primeira pergunta, eu acho, nós vamos seguir aqui a ordem alfabética, nós vamos sempre começar com a Ana, passar pelo Paulo e ouvir a Renata. E a pergunta é, basicamente, o que mudou, né? Da forma mais geral possível, eu queria que vocês falassem sobre aquilo do lugar onde vocês trabalham, ou seja, como é a rotina de vocês, o que vocês fazem no dia a dia que se relaciona à cobertura da educação, e, se possível, em linhas mais gerais, de uma forma mais abrangente, e depois a gente vai descendo mais para abordagens mais específicas, o que tem sido tão diferente na cobertura da educação desde que começou o governo Bolsonaro? Vamos lá, Ana. Bom, então, vamos lá, gente. Primeiro, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo essa mesa. Boa tarde a todo mundo que nos assiste. Paulo, eu acho bastante simbólico a gente começar a falar desse assunto, reconhecendo que estamos diante de um governo que declaradamente aponta a imprensa como vilã, né, como inimiga do governo. Então, acho que é um tempo, sim, em que a gente não é visto como um profissional que está ali também para zelar pelo andamento das políticas educacionais, e acho que não só educacionais, né, de todas as frentes, mas eu acho que isso é um ponto importante a ser colocado. Então, eu acho que dentro desse contexto, o que eu vejo, assim, dentro da minha
da minha rotina, né? Além de nós termos esse esvaziamento de colocações mesmo institucionais vinda do Ministério da Educação, parece que essas narrativas também de que a imprensa é uma vilã, né, de que nós não somos bem-vindos nesse lugar, também deu o crivo para que essas pastas também se calem diante muitas perguntas que nós jornalistas fazemos, temos obrigação de fazer, é o nosso trabalho perguntar, é o nosso trabalho, né, esclarecer a condução de uma política educacional de um governo. Então, isso eu sinto muita dificuldade. São raríssimas as vezes em que eu tenho uma resposta oficial ou sequer tenha passado perto de ter contato, por exemplo, com o ministro da Educação no governo Bolsonaro. Estamos aí no nosso terceiro ministro, né, considerando aí que o Decotelli não chegou a ter a sua nomeação de fato efetivada. Então, fica esse lugar difícil da gente ter a informação oficial e também o desafio da gente driblar essa ausência, né, do governo com as nossas fontes. E eu acho que, se a gente puder falar de um aspecto positivo, né, dentro desse cenário, eu acho que é a força que cada vez mais o jornalismo tem que dar para as pessoas que estão na ponta. Então, trazendo histórias de professores, estudantes, ouvindo as instituições também de terceiro setor, as fundações que estão olhando para esse lugar em que aparentemente não se está produzindo nada, né, essa retórica de que há uma inação do Ministério da Educação, mas que na verdade tem se produzido muita coisa, né? A gente pode falar de diversas ameaças, né, de perseguições a professores, de retrocessos nas políticas. Então eu acho que a gente ganhou, o que o jornalismo da educação ganhou nesse aspecto foi a força dessa população nesse momento. Então, se por um lado, institucionalmente, eu acho que tem esse vazio, né, e a ausência até de uma proximidade com essas lideranças, sobretudo falando do meu lugar, né, da Carta Capital, eu acho que por outro a gente ganhou em ter mais proximidade mesmo com essas pessoas que estão na ponta para nos contar como a ausência do MEC reverbera na vida real dessas pessoas, né, nas escolas, nos estudantes, nos professores, nas pessoas que estão circulando por esse território. Eu não sei se eu dei conta de responder tudo, mas basicamente é isso. Perfeito. Ótimo. Paulo, me fala das pedras no caminho. Antes, eu queria dizer que nós estamos tendo também a tradução em Libras, né? Estão se alternando aí a Diana Mendonça e o Rubens Gomes. Tá legal? Muito obrigado, pessoal. Vamos lá, Paulo. Me fala das pedras no seu caminho aí. Como é que tem sido? Legal, Paulo. Primeiro, obrigado aí pelas palavras iniciais. Enfim, agradecer muito aí a presença também da Ana Luísa, da Renata. É um prazer estar conversando com vocês, trocando essa ideia. E espero que todo mundo que esteja acompanhando aí aproveite esse papo, né? Eu acho que a Ana, ela citou, ela comentou um ponto essencial aí, né? Que é essa postura do governo em relação à imprensa, né? O governo está falando muito de vacina, né? De todas as dificuldades do governo, para usar uma palavra mais tranquila, em relação à vacina, mas o governo cria uma vacina, de certa maneira, em relação à imprensa, né? Ao colocar, a desacreditar o trabalho da imprensa, a gente sempre parte de um lugar em que parte do público, parte da sociedade desacredita a imprensa com base aí nesse discurso do governo, né? Eu cubro, até fazendo um pouco respondendo um pouco dessa provocação do Paulo, eu cubro educação já faz alguns anos e vim para Brasília exatamente na transição do governo. Então, assim, eu vim para Brasília exatamente depois de que o governo Bolsonaro começou na transição ali, né? Então, a eleição do governo Bolsonaro foi, enfim, um turning point ali para eu vir cobrir educação aqui em Brasília, porque o jornal entendeu que essa área esse tema seria muito importante. Eu acho que, de certa maneira, a educação durante esse governo foi um pouco do microcosmos assim, do governo, né? O MEC esteve, ao longo desses quase 3 anos, imerso a vários problemas que a gente viu em outros lugares também do governo, né? Então, questões de orçamento, por exemplo, questões de ideologia, questões de gestão, questões de dificuldade de encontrar quadros qualificados, isso tudo a gente vê na educação. Eu acho que tem uma diferença que é bacana a gente apontar, que existe uma diferença entre cobrir MEC
que é cobrir um pouco a questão política. Acho que a Renata vai trazer muito disso, ou seja, o MEC é uma pasta importante dentro do governo federal e há uma cobertura que, independentemente de se alguém é setorista ou não, passa ali pelos interesses do governo, e existe uma cobertura que é um pouco mais focada na política pública de educação, né? Então, a educação, sendo esse microcosmos de problema, ela reverberou, acho que nesses dois pontos, né? Tanto numa dificuldade da gente conseguir acessar, da gente conseguir entender politicamente que papel que a educação tem nesse governo, como da gente conseguir acompanhar aí a agenda da política pública de educação, né? O governo, eu na minha experiência própria, que é um pouco parecido com a experiência da Ana, a gente tem um acesso muito difícil ao MEC, às secretarias, às autarquias que fazem parte do MEC, ali como FNDE, INEP, e ao próprio ministro, assim, eu não tenho nenhum problema em não conseguir entrevistar o ministro não dá uma entrevista para mim, eu acho que isso é a escolha dele, ou para outros veículos. Para mim, o que é pior nesse sentido é que o MEC, ao se fechar para a imprensa, e seja para a Folha de São Paulo, qualquer outro veículo que ele não responda, quem perde com isso é a sociedade, né? A sociedade perde ao a gente ter uma limitação de ter uma conversa, né? Eu cobri educação há muito tempo, mesmo estando em São Paulo antes, eu cobria muito de MEC. Então a gente tinha, e também cobria em São Paulo, governos estadual, governo municipal, as próprias universidades, enfim, digo isso porque cobri governos de vários partidos, né? Então não só o MEC antes no governo do PT e depois no governo Michel Temer do MDB, mas também governos do PSDB em São Paulo, ou de outros partidos, e a gente vê uma diferença muito grande desse governo, né? A gente tinha um diálogo importante com as pastas, e eu ponto uma outra coisa, que acho que a Renata também pode comentar. Eu vejo em outras pastas, a gente faz uma cobertura às vezes que fala de economia, ou até próprio no Planalto, né? Outras pastas são mais abertas para conversar com a imprensa do que o MEC. Então, muitas vezes eu consigo respostas que são importantes para construir uma reportagem, para conseguir explicar melhor o que a gente está falando, e no MEC a coisa fica muito travada. Então é claro que é possível fazer jornalismo sem depender das fontes oficiais, não é uma questão de querer ter um furo antes, ou querer ter informações privilegiadas, mas é a questão de você perguntar informações sobre programas, o andamento de políticas, e você tem uma parede ali que dificulta muito para você explicar para a sociedade o que você está falando, né? A gente fala muito de cobertura de educação, e aí a gente fala de jornalismo de educação, parece que a gente tem um fetiche com cobrir educação, né? E não é, acho que a gente entende, até quando a gente criou a Geduca, a gente entende que a educação é um fator, um elemento importante para você entender a sociedade, para você entender os problemas do Brasil. Então é isso que a gente quer colocar a educação no radar, para que a gente consiga entender melhor e explicar depois para a sociedade, como a nossa função, quais são os nossos desafios, né? Então, quando você tem uma parte do governo que é uma parte essencial, muito fechada, você tem essa dificuldade, né? Então, eu vejo essas duas partes, mas eu vejo que ainda está sendo possível a gente fazer muita coisa, né? O MEC, ele tem o governo federal, o governo Bolsonaro tem essa postura, mas há muitos interlocutores disponíveis a conversar com a imprensa, né? Seja no parlamento, seja nas organizações da sociedade civil que estão muito atentas à educação, seja nos próprios servidores que às vezes conversam com a imprensa de uma maneira sob anonimato, né? Então a gente tem conseguido, apesar de tudo, continuar fazendo uma cobertura aí, apesar dessas dificuldades aí, e fazer essa disputa na imprensa, né, nos veículos que a gente está, de colocar a educação no mesmo nível de status, de notícia, de economia e política, e mostrar que a gente tem muita notícia importante para falar. Acho que é isso, depois a gente vai aprofundar um pouco mais aí essa discussão. Bacana. Vamos lá, Renata? Olá, gente, tudo bem? Bem, eu trabalho hoje na CNN, trabalho na CNN Brasil desde que o canal foi lançado, já no governo Bolsonaro, e eu esbarrei na cobertura de educação ainda quando eu estava no Estadão, um
pouco antes do governo Jair Bolsonaro começar. Eu já explico um pouco sobre isso, porque eu acho que eu tenho uma trajetória um pouco diferente dos meus colegas aqui, ainda bem que, aliás, antes, pelo menos na tela que eu estava vendo aqui, eu estou para cima, em cima do Saldanha e do lado da Ana, porque senão ia ficar pesado para segurar esse tanto de experiência e de prêmio que foi citado aqui. Algumas considerações que eu acho importantes, até ouvindo a fala dos dois. Me parece que sim, a gente vive um ambiente que não é amigável ao exercício do jornalismo profissional. Isso está dado, não só pelas declarações do presidente, de vários de seus ministros, mas pela forma como eles atuam nas redes e eles, portanto, vão incitando que a audiência tenha esse mesmo comportamento hostil ao trabalho da imprensa profissional. Mas eu queria fazer algumas ponderações. A primeira é que não me parece que esse é um processo que se inicia ou que nasce com o governo Jair Bolsonaro. E aqui eu não estou tentando fazer um processo de relativização, perdão, quase não sai. É um pouco, mas não é somente. Por quê? Me preocupa a gente romantizar o que se tinha antes, pelo efeito do nosso trabalho à frente. E especialmente, eu acho, para quem é estudante ou quem está começando, é importante entender que não era fácil antes. Então, é difícil hoje, e muitas métricas vão apontar que esse ambiente ficou mais hostil e é mais complicado. Mas não dá para a gente achar que até outro dia o trabalho era simples. Em qual aspecto? Aí eu quero dividir em duas instâncias. O primeiro é o discurso político ou do próprio governo de plantão em relação ao trabalho da imprensa como um todo. E o outro é como isso se reflete no nosso trabalho do dia a dia. Então, nessa primeira camada, esse processo de tirar o crédito do trabalho da imprensa profissional, ele remonta já há bastante tempo, infelizmente. É um processo que vem de tempos, com efeitos, me parece, profundos, nocivos ao trabalho da imprensa, porque vai criando uma audiência cada vez mais, qual é a melhor palavra? Que cada vez mais duvida, não do fato em si, mas do trabalho como um todo, ou seja, do que o jornalismo profissional entrega, ou sequer uma audiência que não consegue diferenciar o que é um trabalho de um jornalista dedicado àquele tema e o que é simplesmente algo que está circulando, uma informação que chega até ela. Então, a gente tem um presidente atualmente e está contabilizado que se dedica a atacar não só a imprensa, mas às vezes jornalistas em específico. Mas o discurso de que a imprensa é um partido de oposição, aquela brincadeira, né, triste, que antes a gente era imprensa golpista, agora a gente é imprensa comunista, esses argumentos que colocam o jornalista profissional numa posição de interesse pessoal, ideológico ou partidário, acima do trabalho dele, ele vem de bastante tempo. E aí, por que eu quis diferenciar o segundo aspecto de como isso se reflete no trabalho? Porque há nuances, e nuances importantes. Me parece, e aí aqui em Brasília é a minha segunda passagem, eu trabalhei aqui durante o governo Dilma, retornei agora no governo Jair Bolsonaro, mas eu estava trabalhando em outras cidades, em outros governos também, antes, governo Lula e também governo Michel Temer. Mas quando a gente está em Brasília, a gente acaba tendo esse contato mais próximo, até pelo que se exige da nossa função aqui nas redações. No governo Dilma, por mais que o discurso para fora também fosse, em muitos momentos, de tirar o crédito da imprensa profissional, você tinha uma relação com as fontes que era mais institucional. Então, tentar dar um exemplo. É como se essas autoridades vissem, infelizmente, que elas precisavam abraçar para fora e para o seu público, que seja para a sua militância, em diversos momentos um discurso de que, olha, na verdade essa notícia ruim é porque querem nos atacar, né? É uma imprensa golpista. Mas no dia a dia, esses mesmos atores políticos, ministros, secretários, entendiam que precisavam prestar contas, passar informações, esclarecer os fatos que estávamos cobrindo.
E mesmo que isso não fosse feito, por que eu digo que também tinha problemas? Não era uma coisa, olha, eu pedi informação, ela chegou e todo mundo conseguia entrevistas e todo mundo conseguia os dados mesmo que pela lei. É comum, é normal que autoridades se sintam mais à vontade de dar uma entrevista para um jornalista X ou Y, mas mesmo se você não conseguisse, né, sentar com o ministro para uma entrevista exclusiva, você tinha atalhos mais fáceis de se comunicar com aquelas pastas, ou eles iam falar com todos os veículos, mesmo que fosse numa coletiva de imprensa. Esse tipo de contato é muito diferente no governo Jair Bolsonaro. E eu estou falando aqui de uma forma mais ampla, não especificamente no MEC, porque eu acho que a gente vai entrar de forma mais específica ali na minha experiência ou nas dificuldades e nos atalhos para cobrir educação nesse governo, mas eu digo de uma forma geral. É como se antes você tivesse um entendimento de que o papel da imprensa profissional era relevante até para o trabalho dessas autoridades. E isso, em vários momentos, eu vejo que se perdeu. E aí eu faço coro com o Saldanha. Não é algo que perdemos apenas nós jornalistas porque a nossa vida ficou mais difícil. Perdem todos, porque fica mais difícil transmitir o que são as ações do governo, o que eles estão imaginando, ou às vezes até entender o que está por trás de certas ações. Então perdem todos. Eu acho que até em grande medida perde o próprio governo, porque nesse aspecto, essa vontade de se fechar a imprensa, que antes me parecia forte no discurso, mas no dia a dia havia formas de se comunicar institucionalmente com essas autoridades, e isso nesse governo se perdeu em diversas pastas. Perfeito. Obrigado. Eu tenho algumas questões que eu preparei e algumas delas se articulam com comentários que vêm vindo aqui pelo chat. Um primeiro é um comentário da Adriana Toneiro, que ela disse que ela não entende por que a imprensa brasileira, ao contrário da imprensa internacional, continua a não chamar o governo do que ele é, um governo de extrema-direita, né? Às vezes o próprio governo se autodenomina um governo de direita, extrema-direita. Mas a minha questão para vocês sobre isso é se vocês localizam as dificuldades em alguma questão ideológica em si, ou em algo que tem a ver, até num contexto mais amplo, sobre esse fenômeno global que é de você desacreditar fontes e processos de informação, que vai desde a votação até aquilo que sai na imprensa. Ou seja, nós estamos lidando com problemas ligados a bandeiras ideológicas, ou nós estamos lidando com algo que é mais amplo do que isso e com o qual a imprensa vai ter que trabalhar por muito tempo. Vou dar um exemplo concreto. Nem a bendita lei de acesso à informação tem funcionado mais, porque se está indo contra a lei, bloqueando informações que deveriam chegar, ao menos por esse recurso. E a minha pergunta para vocês é se vocês acham que isso vai persistir, independentemente dos governos, ou se isso tem a ver exatamente com posturas do governo Bolsonaro. Olha, eu tenho uma visão, talvez, de que isso seja um pouco mais pautado pelo momento mesmo e pelo acirramento dessas pautas ideológicas aí dentro da base do governo Bolsonaro. Particularmente, eu já tive mais facilidade, por exemplo, em obter informações via lei de acesso à informação, né, do que eu tenho hoje. Então, acho que isso também, eu tenho a impressão de que isso também é radicalizado pelo momento. Retomando até um pouco o que o Saldanha estava falando há pouco, eu sinto também, a gente que cobre educação e que está em contato com o Ministério da Educação, eu sinto também que eles se fecham mais até do que outras pastas. E eu digo isso porque agora, no contexto de pandemia, a gente acabou, eu não sei se os meus colegas também estão passando por isso, mas eu acabei sendo muito transferida para outras pautas, né? A gente acabou precisando contribuir ali numa área da saúde, fazer mais o front ali também das políticas de gabinete, enfim, e eu sinto de fato que em outras áreas a gente acaba tendo um pouco mais de facilidade, né, para ter essas informações.
Agora, quando a gente olha mesmo para o governo Bolsonaro, e sobretudo os ministros de educação, a gente teve uma radicalidade muito grande, né, dessas figuras que ocuparam essa cadeira, e acho que sobretudo o Abraham Weintraub, para mim, foi o mais radical nesse sentido, né, essa radicalidade, eu acho que ela dá uma amenizada hoje com a presença do ministro da Educação, o Milton Ribeiro, mas a pauta ideológica está ali colocada a todo tempo, né? Então, como a gente viu aqui até no começo desse congresso, a gente estava falando ali, o vídeo falando sobre a pauta indígena, e infelizmente eu acho que o jornalismo também, nesses últimos tempos, a gente ficou muito correndo atrás para esclarecer equívocos que vêm dessas figuras públicas, né? Então, o desmerecimento à pauta da inclusão, a desqualificação do direito à educação, né? Porque quando a gente está falando de educação, a gente não está falando só sobre o que a gente acha, o que a gente prefere, nós estamos falando sobre um direito constitucional. Então, sim, eu sinto uma dificuldade nesse governo que tem operado, tem colocado pessoas ali, muitas vezes, pouco técnicas, né, para estar à frente ali de cargos importantes, como de secretarias de educação, próprio Ministério, corpo técnico do Ministério, e tem elevado à máxima potência essa criminalização de pautas humanitárias, de pautas de direitos humanos, de pautas da educação. Vide aí os últimos comentários do ministro Milton Ribeiro sobre a pauta da inclusão. Então, eu acho que sim, isso é um momento, estamos num pior momento. Eu concordo com a Renata quando ela diz que já não era fácil antes, mas eu acho que antes nós estávamos lidando com pessoas e figuras, e pelo menos líderes, que evocavam menos esse lugar do confronto, estavam mais pactuados com o lugar da democracia, da educação como um direito, né? Eu acho que se a gente ali orbitava entre tensões, né, dos próprios programas, das próprias ações, eu acho que isso faz parte de um debate democrático, e acho que isso a gente resolvia, né, ouvindo diversas vozes. Só que eu acho que o que o mais crucial, o mais perigoso nesse momento é, sobretudo, pessoas que deveriam estar lá zelando por isso, pela democracia e pela educação como um direito fundamental, fazendo o contrário, né? Então, promovendo esses ataques, sobretudo às minorias, e desqualificando ali instituições e o próprio jornalismo que tenta, né, mostrar esses equívocos, entendeu? E avançar com essas pautas no sentido que tem que ser. Obrigado. Paulo? Sigo eu, né, na ordem alfabética? Tá bom. Ô, Paulo, eu acho que é importante ponto a Renata levantou de que todos os governos não querem, ou almejam que a imprensa não consiga fazer o seu trabalho de um jeito adequado, porque eles não querem, obviamente, ser questionados. Então, essa crítica muito forte à imprensa, ela é uma tônica que vem em todos os governos. Os governos não querem mostrar aquilo que a imprensa muitas vezes quer mostrar, né? Então, é natural que exista sempre um clima de desconfiança dos dois lados, né? É uma relação muito, muito complicada. Eu acho que, de fato, esse governo, ele é um ponto de inflexão, né? Não só acho que a sociedade brasileira está chegando a essa conclusão, de uma maneira, pelo menos, majoritária, de que o governo Bolsonaro tem alguns posicionamentos que são de confronto aos princípios democráticos, né? E do ponto de vista de comunicação, de dificuldade de acesso, você comentou em relação à lei de acesso, né, de respeito à lei de acesso, a gente está tendo, obviamente, mais dificuldades. Mas eu acredito, como jornalista, eu também acredito no jornalismo. Eu acho que o caminho para a gente, ele é sempre fazer mais jornalismo. Então, se a gente está enfrentando um governo ou pessoas que se colocam com posicionamentos que são, às vezes, até violentos com relação ao jornalismo, à informação, à transparência, eu acho que a gente tem que investir no jornalismo para mostrar essas lacunas, né? Para mostrar o que está acontecendo. Eu acho que tudo que a gente comentou, até esse cenário que você comentou e que o pessoal do chat também colocou, não surgiu de uma observação individual das pessoas, né? Isso também veio a partir de produção jornalística que expôs os meandros e o perfil do governo Bolsonaro em relação
o princípio da transparência, principalmente, né? Eu acho que a transparência talvez seja um ponto principal aí quando você discute a posição do governo e essa relação com a imprensa, né? Então, eu acho que fazer jornalismo, essa é a aposta. Isso também coloca, viu, Paulo, só para concluir, que é ouvir também, essa necessidade de ouvir o governo e de não colocar uma barreira do nosso lado, né? Falar, pô, o governo Bolsonaro é ilegítimo, ou a gente não tem como ouvi-los, a gente não dá para a gente dialogar, isso a gente não pode ter essa posição, a gente tem que estar sempre procurando, sempre estar de ouvidos abertos e fazer o questionamento, né? Eu acho que o caminho é esse, nós não temos outro caminho como imprensa. Perfeito. Paulo, eu acho que até para arrematar ali a minha fala, e juro que eu vou conectar com a questão posta agora, quando eu digo que eu acho importante a gente não romantizar o passado, é porque é preciso que a gente entenda que o caldo me parece, né, que o caldo de confronto que se formou com o trabalho da imprensa profissional, ele já estava posto. E o governo atual, ou o bolsonarismo de forma geral, ele parte disso e vai elevando. Quando você pergunta, é uma questão ideológica, depois melhora, não dá para saber. O que claramente nos parece é que a gente vem numa escalada. Renata, do que você está falando? Puxem pela memória carro de imprensa, de televisão, né, de emissoras de televisão sendo queimados, jornalista tendo que ir cobrir manifestação sem crachá, isso já acontecia antes. Então, a gente está falando de um caldo na população e que é a nossa audiência, que ou sente, ou está ressentida, ou está rechaçando o que a imprensa está produzindo. E isso é um problema que está colocado, que não me parece que se esse governo for substituído na próxima eleição, né, ou seja, se não ocorrer a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, que pode ocorrer, esse problema vai se dissipar por completo. Então, é algo que a gente tem de lidar. Eu espero que essa escalada termine aqui, mas, infelizmente, não está no nosso alcance. E aí, o que me parece importante é a gente entender quais são as ferramentas que nós temos para lidar num governo que se coloca numa postura de confronto ou não colaborativa. Por quê? Porque essas ferramentas vão nos ser úteis. Amanhã, caso essa escalada não se interrompa, caso governos com o mesmo modus operandi venham a substituir este, ou caso governos até de polos ideológicos opostos ao que nós temos hoje adotem a mesma estratégia, porque do futuro não sabemos. E do que eu estou falando? Por exemplo, pegando algumas coisas dos colegas já entrando na cobertura específica de educação, mas que não me parece que sejam atalhos válidos apenas para lidar com o MEC. Você tem todas as pastas, o funcionalismo público tem a sua burocracia. Há técnicos, há concursados, que, portanto, guardam memória e acesso à informação. É fato que quando o novo governo se coloca, os postos de confiança, a cúpula, tende a ser mudada. Pessoas que têm um acesso mais privilegiado a informações capazes de mudar a pauta, capazes de fato, mudar a diretriz. Mas esses atalhos dentro da burocracia, os técnicos dos ministérios, eles estão lá. E é um exercício do jornalista buscar essas fontes que podem nos municiar com informação. Não imaginar que todas as pessoas de qualquer governo, se o ministro não gosta da imprensa ou não quer dar entrevista, que todas as pessoas que o assessoram têm a mesma postura. Eu mesma já passei por algumas situações de pessoas ali da cúpula de pasta falar comigo meio às escondidas, porque genuinamente entendia essa pessoa, estou lembrando de um caso específico na minha cabeça, que era importante o contato, o esclarecimento, mas que ela sabia e era declarado que o chefe dela não queria que essa conversa acontecesse. Mas essas pessoas existem, seja porque elas entendem que o papel da imprensa é importante, isso pode acontecer, mas em geral as pessoas têm motivações cotidianas, porque isso também, a matéria também vai
ter um impacto no trabalho dela, já que ela trabalha com esse ministro, já que ela quer comunicar de uma forma melhor, se ela é de um ministério, aquele assunto com o Congresso, porque os parlamentares vão ler. Então, as fontes têm muitas motivações para falar. A melhor fonte é a fonte que quer falar por falar, mas essas não são tão fáceis de achar em qualquer governo. Mas é sempre buscar, num ambiente em que estamos, se ele não é colaborativo, o que podemos fazer? A busca por fontes de fora que nos tragam questionamentos que às vezes não estamos vendo, então especialistas daquela área, que, portanto, vão nos empurrar para pressionar o ministério ou aquela autoridade a dar uma resposta sobre determinado assunto. E trazendo a questão da lei, se a lei não funciona, é o trabalho do jornalista insistir, e não é insistir só pela lei, que dá trabalho, o Ministério não quer dar a resposta, você tem que fazer ali contestar, fazer um recurso que vai até a CGU, eu já passei por isso algumas vezes, todos nós aqui, é insistir no instrumento, mas dar publicidade ao fato que ele não funciona, porque não está ao nosso alcance qual será o formato do governo, e tampouco a atitude de qualquer ministro, governante, secretário. Mas está no nosso alcance seguir dando publicidade por uma lei que não é cumprida, por uma explicação que não é dada. Me parece que eu acho que é um pouco na linha do que Saldanha entregou, né? O mais jornalismo se coloca nisso. Tá bom. Perfeito. Eu queria pegar um gancho do que você falou, Renata, que é uma pergunta que também tem a ver com uma pergunta do Ricardo Falzetta aqui no chat, que é sobre essas fontes mesmo do corpo técnico. E aí, eu acho que tem dois aspectos. Aliás, mais de dois, eu acho que dá para a gente explorar de algumas formas diferentes, eu queria ouvir a impressão de vocês. Primeiro, eu queria saber de vocês se a dimensão, né, a gente ouve falar que há um desmonte na base técnica do MEC, do INEP, por exemplo. Né? O jornalismo de educação ele depende muito da qualidade técnica da informação, assim, por exemplo, com a economia. Né? Você precisa de técnicos que entendam daquilo que ele está fazendo, porque é um mundo muito sofisticado do ponto de vista daquilo que se exige de um servidor saber. E as notícias que a gente tem é de que o INEP, por exemplo, está sendo muito fragilizado. E eu queria ouvir de vocês, se vocês perderam fontes técnicas desse governo que saíram, se vocês perderam fontes que ficaram com medo de falar, que elas se sentiram perseguidas, e se vocês perderam fontes por gente que, inclusive, tecnicamente competente, acham que está tudo certo, que o governo tem que fazer isso mesmo. Bom, no meu caso, eu acho que concordo plenamente com o que a Renata trouxe sobre a gente resgatar essa manutenção da memória, né? Então, se muitas vezes hoje, talvez eu não tenha tanta entrada ao corpo técnico, pessoas que já passaram por aquela pasta também podem nos ajudar muito a entender esse cenário. Não aconteceu diretamente de eu perder fontes, por exemplo, por acharem que está tudo bem. Isso, no meu caso, não aconteceu. Mas sim de perder referência, até às vezes de perder quem são as pessoas que estão lá dentro, os atalhos para chegar a essas pessoas. Isso comigo aconteceu. Mas aí, voltando um pouco ao que a Renata falou sobre essa questão de manutenção de memória e de acervo e de técnica, eu tenho contado muito com pessoas que já contribuíram tecnicamente, no caso da educação, né? Que já transitaram ali dentro do Ministério da Educação e que hoje podem nos ajudar a fazer uma leitura técnica de cenário, apontar quais são possíveis erros de trajetória. Então, no meu ponto, tem sido mais nesse aspecto. Eu tenho cada vez mais ido em busca de pessoas que já fizeram parte desse corpo técnico do que hoje ter um nome propriamente. Hoje eu nem diria para vocês que eu tenho fontes muito fidedignas dentro do Ministério da Educação. Olha, Paulo, tem uma coisa engraçada que esse governo, você teve uma série de mudanças, né? Você tem 3 ministros e cada um mudou as secretarias, o seu corpo técnico várias vezes. Eu tive vários momentos em que eu fiquei semanas ali tentando fazer uma fonte, quando eu consegui, ela foi demitida. Então eu tive esses momentos assim e aí eu tava lá, vou conseguir agora entrar lá, uma reunião.
e aí o cara é demitido. Então, a própria troca, esse troca-troca das equipes, que foi também notícia, né, isso dificultou muito, mas é claro que assim, o governo é muito grande, o MEC é muito grande, tem muita gente qualificada, que conversa com a imprensa, e não só com a imprensa, né, conversa com a sociedade civil, e dá para a gente manter ali um diálogo, uma interlocução. O que eu acho importante da gente também pontuar é que há dois panoramas quando a gente olha nisso, né? Há essa perda de fontes, há essa dificuldade de ter uma interlocução, tem muita gente com medo, de fato, né, de falar, há uma perseguição para quem fala com a imprensa, enfim. Eu já tive relatos assim de, olha, eu não posso falar com você, assim, eu estou falando aqui, mas se souberem, gente de não querer pagar a conta com cartão de crédito num café, porque com medo de ser depois encontrado ali, só paga no dinheiro, para você ter uma ideia do clima que aconteceu. Mas acho que também, para a gente não ficar também só, claro que a gente está falando com jornalistas, mas é bom a gente entender o que isso significa para a sociedade, porque não fica parecendo que a gente está com dificuldade de fazer, está fazendo um mimimi, né? Acontece que essa troca e essa falta de pessoas qualificadas em certo momento, elas também representam uma precariedade técnica dos órgãos, né? Você citou o INEP como é um caso que está público, não só a própria Associação de Servidores do INEP tem trazido à tona esse esvaziamento do órgão. A gente viu no FNDE, por exemplo, a gente publicou algumas matérias de erros primários em transferências bilionárias na realidade do Fundeb, né, que é o principal mecanismo de financiamento da educação básica, que representa uma parte muito importante do financiamento. Então a gente tem todo esse cenário do governo, você olha, 3 ministros, não sei quantos secretários, agora há pouco saiu o cara que era da TI do INEP, por exemplo. Isso não é só uma informação de bastidor, uma coisa boba, não. Isso representa, além de uma dificuldade para a gente ter uma interlocução, representa uma precariedade que vai afetar, em última instância, o estudante, né? Vai afetar a política pública. Acho que a gente não pode nunca perder de horizonte esses dois lados, o lado da dificuldade pessoal e como isso impacta na política pública e no trabalho que a sociedade espera do governo. Renata? Pois é, então, eu fiz mais fonte no MEC, no governo Jair Bolsonaro. Que doida é essa? Absolutamente doida. Mas é porque a minha experiência aqui, ela é muito distinta dos meus colegas. Eu não vou falar especificamente sobre o INEP, porque eu sei o que acontece lá, porque eu leio a matéria dos meus colegas. Eu não estou no dia a dia da cobertura, mas eu acho que eu posso contribuir um pouco por esse arco diferente. Então, sim, eu tenho hoje muito mais fonte no MEC do que eu tive em qualquer governo. Porque eu comecei a cobrir por, entre aspas, um acidente. Então, a primeira matéria que eu faço, ainda na campanha, o governo não tinha sido eleito, eu era repórter especial do Estadão, e durante a campanha, o meu papel era fazer um meio de campo entre política e muito economia, porque o meu retrospecto é descobrir política e economia. Então, eu fui a campo para entender os programas econômicos de todos os candidatos, e nesse meu passeio, eu me coloquei a missão de tentar entender o que os candidatos estavam pensando também para o governo de uma forma geral. Então, a gente já estava no momento em que Bolsonaro se colocava como um dos favoritos, e havia ali aquela questão da presença dos generais, né, coordenando o programa de governo. Então, nessa época, inclusive, eu estava trabalhando no Estadão, mas não em Brasília, isso é 2018, e eu vim a Brasília para fazer uma matéria que falava sobre a equipe que eles estavam montando, inclusive de pessoas de mercado para o lado econômico, mas eu tentei começar contato com outras pessoas que estavam formatando o que seria esse programa de governo, porque tinha muita coisa que a gente não sabia. Bem, nessa minha busca, eu fiz 2 matérias. Uma matéria sobre as primeiras pessoas que se dispuseram a apoiar o plano econômico de Bolsonaro, que não tinha ainda o Paulo Guedes. Ele não tinha nenhum economista que queria dizer que era o seu economista. E naquela ocasião, essas pessoas eram professores da Unifesp, que são os irmãos Ventral.
E eu sugeri ao jornal que a gente fizesse, então, um perfil de quem eram esses caras, por que eles pensavam, por que eles estavam fazendo lá. Então, veja, eu sequer imaginava que esse governo ia ser eleito e que Abraham Weintraub se tornaria ministro da Educação. Naquele momento, eu estava fazendo um perfil deles e da conexão deles com o lado econômico de um candidato que estava indo muito bem nas pesquisas, mas que não tinha ninguém que queria ficar do lado dele nesse aspecto. Depois, nessa minha busca, aí retomando, perdão, acabei fazendo um parênteses, mas retomando já nesse momento da campanha, quando eu venho a Brasília e os generais já estavam ali se colocando, eu entendi que era necessário mostrar quem eram esses generais, como eles trabalhavam, o que eles estavam pensando. E eu comecei a tentar contato com vários deles. E eu fiz uma matéria para o Estadão sobre esse bunker dos generais e fiz uma entrevista com o general Alessio Souto Ribeiro, que era o general encarregado de pensar o programa de Bolsonaro para a educação. Ele se dispôs a dar uma entrevista, fiz uma entrevista, a gente publicou. Então, eu comecei a entrar em educação, porque eu estava tentando acessar esses generais e entender o que eles pensavam. E essa minha busca pelos pensadores das diversas campanhas, e aí no caso também de Bolsonaro, eu, em determinado momento, esbarrei em Weintraub, que acabou se tornando ministro. Por que eu conto essa historinha aqui de bastidor? Porque esse governo me parece que nos desafia a colocar o tempo inteiro em exercício dois pilares, que não é que a gente não fizesse antes, mas ele nos desafia a fazer com mais intensidade, me parece. O primeiro, que é circular. Eu vou pegar aqui um mote de Renata Lopretti, né? Jornalismo é movimento. Circular. Você vai, em algum momento, achar pessoas que queiram te dar uma entrevista, falar com você em on e off. No meu caso, por isso que eu brinquei com o acidente, também um pouco de sorte, porque eu estava buscando uma forma mais geral de encarar a coisa, e eu acabei entrando nisso. Outra é o exercício de ouvir muito. E por quê? Parece óbvio. Você é um jornalista, você vai ouvir. Mas como há um choque entre a forma como as autoridades anteriormente se portavam e o que elas estavam dispostas a dizer oficialmente, você vai escutar coisas que você não imaginava e que em vários momentos vão até te chocar. Mas se você não se coloca numa posição genuína de escutar e não de confrontar, você não tira o que vai ser necessário para você mostrar ao público. Então, eu vou dar um exemplo. Nessa entrevista que eu fiz com o general Alessio, lá ainda Bolsonaro não estava eleito, ele disse, por exemplo, que eles entendiam que deveria haver uma revisão dos livros didáticos em relação ao que foi o golpe de 64, que ele não se referia como golpe, e até sobre também se ensinar, por exemplo, criacionismo na escola, porque a teoria da evolução não podia ser tratada como definitiva. Essas elaborações dele foram feitas ao longo de algumas horas de conversa. Todas as perguntas foram feitas, mas é preciso deixar que a pessoa fale e que ela explique por que ela está pensando nisso. Há outros exemplos nessa linha condutora que eu até posso trazer depois, mas para não cansá-los. A minha experiência particular, e aí eu acho que o que o Saldanha falou em determinado momento é muito relevante. Por que também eu continuei nesse rastro? Porque a cobertura de educação passou a, em diversos momentos, rivalizar com a importância da cobertura de economia e de política nesse governo. Ela ganhou um papel preponderante a ponto de eu deixar o meu foco em outras coberturas e me dedicar em alguns momentos a cobrir educação, aqui um pouco de entrona na área de vocês, que vocês cobrem tão bem. Mas eu acho que como contribuição de alguém de fora, me parece esse exercício a enésimo. Circular, circular, circular e ouvir, ouvir, ouvir. Ótimo, porque eu ia justamente falar com vocês sobre as pautas, né? Me parece que esse governo tem uma competência em controlar as pautas, na medida em que os fatos que eles geram, né, as coisas que são ditas, elas acabam monopolizando um pouco o próprio trabalho da imprensa, né, de correr atrás daquilo que às vezes aparece simplesmente como desvio de atenção, outras vezes como um aceno para a base mais radical. Mas eu queria saber de vocês como tem sido mesmo o processo de definição de pauta. Por que eu digo isso? Porque algumas pautas
que vem como pautas originadas do governo, né, como o homeschooling, a escola militar, a questão da inclusão, elas rapidamente elas geram notícia, porque não dá para deixar de falar nisso, né? Mas, de alguma forma, isso também afasta a cobertura da imprensa daquilo que realmente importa para todo mundo, né? Dos temas centrais da educação mais abrangentes, né? Isso vale para as questões mais gerais da qualidade de ensino. Não vou nem lembrar do nosso antigo Plano Nacional de Educação, né? De que nunca mais se ouviu falar. Mas eu queria saber de vocês, e até juntando um pouco com uma pergunta que aparece aqui da Caroline Cardoso, sobre as fragilidades e as potencialidades da cobertura da área. Vocês veem a questão da pauta, né, da forma como está acontecendo, como vamos dizer assim, como uma fragilidade no momento da cobertura, ou como algo a ser mais explorado, ou seja, como algo que tem potencial de um jornalismo que de fato faça um serviço para a sociedade, inclusive questionando, né, essas proposições. Ana? Eu começaria, gente, falando dessa questão, dividindo em dois aspectos. Concordo contigo, Paulo, quando você diz, que, por exemplo, Plano Nacional de Educação, né? Então, por isso que eu ia falar de dois momentos. Eu acho que quando o governo e seus líderes, ministros, enfim, fazem algum tipo de ataque à educação, com alguma distorção, na verdade, das pautas educacionais, isso é ruim no primeiro momento, porque a gente sabe como isso reverbera, né? E como a desinformação também gera formação, ainda que errada, para um determinado público, e é muito difícil, né? Acho que eu e os colegas aqui sabemos como é difícil a gente tirar isso depois do imaginário público, mas eu acho que também quando eles cometem intencionalmente, talvez, esses ataques, é um momento também que o jornalismo tem de reagir, recolocando a pauta no seu devido lugar. E o que eu quero dizer com isso, né? Por exemplo, eu vou pegar o exemplo da última frase aí do Milton Ribeiro sobre as crianças com deficiência. Era um momento crucial para a gente reagir enquanto jornalista e buscando os especialistas para reconduzir a pauta, o que de fato é a pauta da inclusão, né? O país convencionou e vinha caminhando no sentido de abandonar já esses estereótipos, essa coisa da exclusão, a própria questão de colocar crianças com deficiência em escolas especializadas. Todas essas questões, elas vieram sendo superadas aí pela sociedade civil com muito debate e também com muito aceite aí na política mesmo, né? As políticas foram se conformando. Então, eu acho que esses ataques, por exemplo, Abraham Weintraub, quando atacou frontalmente as universidades, né? Não só verbalmente, né, falando que universidades era lugar de pessoas drogadas, enfim, a balbúrdia, aquela coisa toda, mas atacou também no orçamento, e aparentemente ali era uma coisa que não tinha muito fundo técnico, né, naquele primeiro corte lá de 30%. O que eu acho também que foi o ganho para o jornalismo? Foi a gente mostrar para a sociedade que não era só a instituição, né, universidade que estava perdendo com tudo aquilo, que é o que os meus colegas vêm repetindo aqui a todo tempo. A sociedade inteira perde, né? Então, quando a gente corta o orçamento de uma universidade, ela está acabando também com a sua atividade de extensão dentro dessas comunidades, né? Então, pessoas que estão sendo ali atendidas por cursos gratuitos, atendimentos gratuitos, também vão sofrer na pele, né? Então, eu acho que, de uma maneira geral, só resumindo a minha ideia, os ataques ou as distorções, acho que tem esse potencial para a gente, né? Embora a gente tenha que sair correndo, porque eu sinto um pouco isso, eu não sei como é que os meus amigos sentem isso no dia a dia deles. Às vezes eu me sinto correndo atrás de uma frase completamente distorcida que saiu. De um ponto de vista, isso é ruim, mas como eu já falei agora, eu acho bom porque a gente tem uma possibilidade de construção. E aí, antes do nosso bate-papo aqui também, eu estava fazendo até uma reflexão aqui sobre o quanto também, e aí até fazendo meia-culpa, eu mesmo, às vezes, me sinto pouco vigilante sobre pautas, por exemplo, como o Plano Nacional de Educação, Sistema Nacional de Educação, porque a gente também acaba sendo engolido, né, por esse bolo. Eu não sei se para os meus colegas também pesam essa questão de acho que não, e acho que a carta está falando de um outro lugar, né? Redação pequena, poucos repórteres para dar conta de tudo. Então, eu acho que um dos ganchos aí também, para quem está começando, quem está nos assistindo,
não perder de vista também as políticas educacionais que nós já temos e o prazo de vigência que elas têm. Né? Então, o Plano Nacional de Educação, a gente está falando de 2024, não é tão distante. Né? Então, a gente precisa estar olhando. O Sistema Nacional de Educação está atrasado desde 2016. Então, são coisas que eu acho que, embora a gente tenha que fazer a ordem do dia e acompanhar né, essas agendas mais diárias ali, a gente não pode perder de vista o que é fundante na educação, né, que são as políticas que já foram sacramentadas. Legal. Então, Paulo, a gente tinha uma discussão forte aqui, principalmente quando o Weintraub saiu, de ter essa reflexão de, pô, será que a educação perdeu um pouco enfim, do noticiário, do status ali de competir com o noticiário, porque ele era um cara muito polêmico, ele estava todo dia falando alguma barbaridade e tudo mais, e eu acho que, de fato, quando você tem que cobrir, é uma questão até física, né? Quando você tem que estar correndo atrás de falas polêmicas, de diversionismos, você, obviamente, vai ter menos tempo para olhar a fundo as políticas públicas e tudo mais. Mas eu acho que a gente acompanhar essa postura do presidente, essas posturas dos ministros, por exemplo, a Ana Luísa citou aí a questão da balbúrdia, que foi até, inclusive, entrevista feita para a Renata, né? Isso mostra, não só a balbúrdia, quando o Ricardo Vélez também falou sobre a questão do hino nacional nas escolas, o próprio fato de ter um ministro da educação que é um pastor e que está lá por ser pastor, ou seja, ele foi um aceno para essa parte da base eleitoral de apoio ao governo Bolsonaro, não é uma pessoa que tem uma trajetória na educação e que foi para o MEC levar essa trajetória para colaborar com a política pública. Só isso também um pouco isso colabora com esse desenho para a gente entender melhor o que é o governo Bolsonaro, né? Vamos lembrar que, assim, o governo Bolsonaro, obviamente, o Bolsonaro ganhou a eleição, mas era um político que uma parte grande da população não o conhecia até a eleição, né? Não sabia que ele era deputado, por exemplo. Eu cheguei a conversar com pessoas que comentaram isso, e a gente, em cima de um plano de governo também que era muito raro, muito raso, né? Então a gente não sabia mais ou menos para onde ia. Então eu acho que quando você tem uma atenção especial para esses acenos, isso vai fazendo com que a sociedade entenda para onde esse governo quer ir. Eu acho que foi uma grande dificuldade, por exemplo, jornalisticamente para mim, mostrar que o MEC não estava fazendo nada. Eu acho que mostrar o vazio da política, a gente viu no vídeo, por exemplo, que a gente viu no começo, que fala um pouco de educação indígena, ali a gente vê alguns pontos ali, né, na fala, por exemplo, do estudante do Miguel Thiago, que ele fala, pô, julgam a gente por ser indígena. Claramente essa situação piorou muito a partir do governo Bolsonaro por esse histórico que ele tem de total incompreensão aí da questão indígena, né? Você vê ali estudantes sem nenhum tipo de apoio para uma continuidade dos estudos. Eles estão, obviamente, em comunidades isoladas, que há uma dificuldade muito maior de conexão na internet, por exemplo, mas essa foi uma realidade de muita gente, ou seja, a maior parte dos alunos pobres sofreu para ter acesso ao ensino remoto na pandemia, porque não tinha internet, não tinha plataformas, o MEC foi realmente muito ausente, né? A gente vê, por exemplo, o FNDE, que é o órgão que controla a maior parte do dinheiro, hoje ele é controlado pelo Centrão, e há uma disposição de muita influência política ali na atuação do próprio FNDE. Então a gente consegue ver, mesmo com essas dificuldades e com esse diversionismo de falas, a gente consegue ir criando, acho que um perfil do governo. A gente for olhar a cobertura jornalística do MEC, a gente consegue entender mais ou menos o que é, né? Há muita ideologia, há muita agenda, uma falta de agenda para a educação, né? Você tem poucos projetos que você vai atrás, o Plano Nacional de Educação, por exemplo, esquecido, uma questão orçamentária muito complicada, né? Então você tem um esvaziamento orçamentário fortíssimo, que é também um reflexo ali da política central do governo, né? E outros casos, obviamente, até de corrupção, né? Casos que
que a gente publicou, sem ser muito cabotino, mas mostrando casos de interferência do ministro numa universidade, para proteger uma universidade que é presbiteriana também como ele. Então você tem uma relação, eu acho que essa dificuldade, ela de governo colocar a educação na pauta, ou colocar um tema na pauta, ele sempre ocorreu. A gente sempre, se a gente for comparar, a gente falava antes de educação de um jeito mais qualificado, educação era o tema principal, ele estava nas manchetes todos os dias? Acho que não. Eu acho que a gente, nesse sentido, sofre do mesmo jeito, né? E eu acho que ao mesmo tempo que é importante estar lá ouvindo o Bolsonaro em tudo que ele fala, porque muita gente também questiona, poxa, não dá para ficar dando palanque para o presidente. Eu acho que a imprensa tem que estar acompanhando, questionando e mostrando onde ele está errado, onde ele não está, e a mesma coisa com a educação. A gente tem que aproveitar essas oportunidades, como a Ana comentou, de educação especial, para mostrar os caminhos das políticas. Nesse caso, me parece que a política está indo para um lado equivocado, pode ser que em algum outro momento a política vá para um lado positivo, e a gente também tem que mostrar criticamente para onde o governo está indo, sempre tendo essa sensação de que a gente não pode também ficar a reboque do governo, né? Como já aconteceu durante muitos anos também, né? Perfeito. Renata? Eu não sei se eu vou fugir à ideia do que era, mas eu fiquei entendendo o que a gente está querendo dizer, como ficar a reboque ou não de temas, aquele famoso debate sobre a cortina de fumaça. É isso, Paulo? Um pouco nessa linha. Isso, só localizando um pouco mais, Renata, a cobertura de educação, ela sempre lutou muito por espaço, né, todas as mídias. Isso é desde sempre, né? A educação não é exatamente a ordem do dia, nem nas redações. Mas, quando você chega num governo como o Bolsonaro, que traz pautas que, de alguma forma, são chocantes, né? Coisa que não imaginava que alguém fosse defender, e ela acaba dirigindo, né? Mesmo que seja por diversionismo, a pauta da educação, tem o lado que, assim, você tem mais cobertura de educação quando isso acontece. Mas, por outro lado, você perde o controle da pauta também. Você acaba deixando para trás outras discussões que são mais estruturais e que vinham sendo os temas que a imprensa tem trabalhado ao longo do tempo. Né? Eu lembrei do Plano Nacional de Educação, mas tem o Sistema Nacional, tem a questão do orçamento, tem a questão das cotas. O ano que vem vai ser o ano das cotas, vai ser uma outra questão. Me parece que seja na educação. Perdão. Não, sim. É isso que eu queria contextualizar para você fazer a tua intervenção. Ótimo. Me parece que seja na cobertura de educação, seja em outros temas que esse governo especialmente trouxe, que é quando a gente fala, nossa, mas é uma tática diversionista, é uma cortina de fumaça. Eu estou do lado das pessoas que acham que é inescapável cobrir. A gente pode debater do ponto de vista jornalístico se você deve ficar martelando aquilo e só cobrir aquilo. Mas eu entendo que se o ministro falou, o ministro colocou, o presidente disse, a imprensa tem que olhar se é absurdo, se tem gente criticando, ir lá e cobrir. Porque esses cargos, eles estão sendo ocupados por essas pessoas hoje, antes foram por outras, e amanhã serão por outras. Então, a relação do jornalista com as autoridades constituídas, para mim, ela tem que ser mantida. Importa o que o ministro diz, importa o que o presidente diz. Então, eu não acho, eu vejo inclusive muita leitor mesmo, né, se incomodar, mas tem que ignorar, não acho que a gente tem de ignorar. Eu acho que existe uma reflexão sobre se só ficamos a reboque, que é um exercício difícil. Mas o jornalista tem de ir atrás. E aí eu queria aproveitar esse gancho para o seguinte, não só ir atrás do dia, mas porque a partir dessa apuração que seja daquele fato que se colocou, que pode ser um pensamento esdrúxulo de uma autoridade ou uma indicação de uma política pública descabida, isso pode se desdobrar
em outras pautas. E eu acho que o que eu posso trazer aqui para contribuir é um pouco da minha experiência pessoal nessa cobertura específica, né, do governo Bolsonaro. Por quê? Bem, eu falava há pouco sobre, a gente falava, debatendo aqui, né, o que fazer num ambiente não colaborativo, quais são os possíveis atalhos. Agora, o que fazer quando você tem a fonte? Que foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Que infelizmente não é algo que se repete em outros ministérios e infelizmente não acontece com todos os meus colegas, mas nesse caso específico, por uma série de razões, aconteceu. O que você faz então se o ministro quer falar com você? Você fala. E você fala todas as vezes que ele quiser falar com você. E por que eu estou falando? De novo, Renato, isso não é óbvio. É o seguinte, vocês lembraram agora dessa entrevista lá que o ministro falou que ia cortar dinheiro das faculdades por balbúrdia. Eu tinha, como eu contei há pouco, feito um relacionamento com o ex-ministro Weintraub por outras razões. Eu fui mantendo esse relacionamento à medida que eu consegui ao longo do tempo. Ele inicialmente entrou no governo para ocupar outra função. Quando ele foi, então, deslocado para ser ministro, eu fui tentar, porque eu já tinha um contato. Essa era a minha área? Não era. Mas eu vi que eu poderia ter um caminho ali para fazer uma entrevista. E eu fui tentar. E ele aceitou fazer a primeira entrevista, então, para mim, que estava no Estadão. Eu lembro até, essa história eu acho engraçada, mas eu acho valiosa, que uma colega minha na época, que é especializada em educação, fez assim, até de uma forma espontânea, quando soube que eu faria a entrevista. É impressionante, eles não querem dar entrevista para quem entende de educação. E na época eu ri, ainda fiquei meio assim, ai meu Deus. Mas eu achei interessante porque me deu um pouco de um alerta. E aí eu acho que, especialmente para quem é estudante ou está começando, é interessante. O que você faz se você conseguiu acesso a uma fonte relevante? E essa não é necessariamente a sua área específica. Você vai estudar, e vai estudar bastante. E vai ler todas as matérias especializadas que os setoristas estão ali colocando para justamente informar o público. Vai ligar, eu fiz isso, para especialistas antes, para você entender tudo o que você precisa perguntar. Porque o nosso trabalho, antes de tudo, é ser jornalista. Então, seria talvez muito mais fácil para mim fazer entrevista com o ministro da Economia, porque eu já estava mais bem cercada. Mas ali eu me dispus a um desafio, porque era relevante para o jornal ter aquela entrevista. Uma entrevista em que eu pudesse perguntar a fundo tudo que o novo ministro estava ouvindo. Então, a gente fez essa primeira entrevista e eu me dispus a perguntar tudo, não só sobre políticas públicas em educação e como ele enxergava, mas o conceito dele sobre comunismo, né? Porque ele dizia que os comunistas eram os donos dos bancos, enfim, até isso entrou na matéria. Eu fui tentando manter essa relação. E por que eu faço a conexão, Paulo, com o que você disse dos assuntos que nos acabam, né, sendo monopolizando ali o tema? Porque essa entrevista que virou a manchete do Estadão, o ministro quer cortar a verba das faculdades por balbúrdia, ela foi uma entrevista que eu acabei fazendo no plantão e não programada, porque tinha um tema do dia, que eu confesso, gente, que eu não me recordo mais, mas que eu peguei e tentei falar com ele para repercutir e pegar mais informação. Era alguma coisa também momentosa, meio absurda. E eu consegui que ele conversasse comigo, e eu fui conversando com ele, e lá pelas tantas puxei a questão do orçamento de universidades, e ele começou a elaborar, então, por esse caminho. E aí eu trago aqui, porque eu acho engraçado mesmo. Quando ele começou a entrar naquilo, eu fui perguntando mais o que significava, né, balbúrdia. Aquilo me causou ali um nervoso tão grande. Eu estava no plantão no domingo, eu comecei a meio rir de nervoso, gente, eu confesso. E por que eu me coloquei numa missão de que eu ia perguntar mesmo tudo sempre quando eu estivesse nessa relação nessa missão de ouvir? Ele mesmo me perguntou, falou assim, mas por que você está rindo? Aí eu falei, ministro, eu estou rindo, mas eu estou preocupada, porque isso me parece, obviamente, uma lei da mordaça. Então, eu me coloquei sempre num desafio de tentar sempre, ouvir sempre, mas nunca me podar de comentários ou perguntas com um receio de que aquela relação terminasse. Porque eu acho que isso é importante, seja na cobertura de educação ou de qualquer outra. E para finalizar, o que me leva já ao ministro atual.
que eu acabei, porque eu tive esse caminho meio tortuoso até chegar na cobertura de educação, eu acabei prestando mais atenção e mantive algumas fontes e cobri a demissão do Weintraub. Eu acabei fazendo umas entrevistas com o atual ministro. E é algo que eu continuei levando. Então, recentemente, ele aceitou dar uma entrevista e foi quando ele falou que queria lá ter acesso, né, à prova do Enem e tal. Me parece que esse olhar de fora, e aqui me colocando numa posição super de humildade em relação a vocês que são super feras e entendem tudo, quando eu trago esse olhar de fora, me parece, né, usando ali um caminho que por acaso eu consegui, trazer temas que vão ter impacto também, apesar de eu não ter a visão da setorista. Que é olhar, nossa, quando ele me falou do Enem, eu falei, bem, isso aqui é o que as pessoas querem saber, por que ele está querendo olhar a prova do Enem? Então, para quem está começando em jornalista iniciante, eu acho que ter em mente, é bom ter especialidades. Lá atrás, o Lauro Jardim, que foi meu chefe, logo no início, meu primeiro emprego, eu lembro que ele me disse, eu ainda muito foquinha, tenha sempre 3 temas que você quer cobrir, 2 que você sabe muito e outro que você nade de vez em quando. É sempre bom você ter coisas que você sabe muito, o jornalismo precisa, mas não tenha medo de entrar em outras áreas, caso você tenha a chance de fazê-lo. Vai de peito aberto. Bacana. Pessoal, a gente estourou o tempo aqui, um pouquinho. Tem outra pergunta? Só para respeitar, assim, eu acho que a gente conseguiu cobrir quase todas essas questões do público. Eu vou falar, assim, 1 minuto para cada um, só para dizer 2 coisas. Primeiro, é uma pergunta sobre a questão, se essa questão que nós estamos conversando sobre os desafios da imprensa de educação no governo Bolsonaro, se isso se estende também, se vocês sentem reflexo disso nas coberturas municipais e estaduais e na relação com outras áreas, por exemplo, o legislativo. Ou seja, se nós estamos falando de algo mais concentrado no mundo aí do governo Bolsonaro e no caso nosso do MEC, ou se isso se generalizou para todas as esferas. E aí, respondendo isso, eu vou pedir para vocês deixar uma última mensagem, um último alô que vocês gostariam de dar para quem está assistindo a gente. E daí nós terminamos. Vamos lá, Ana. Bom, da minha experiência, eu tendo a dizer que não. Eu não sinto o mesmo reflexo. Muito pelo contrário, quando nós fazemos matéria sobre, enfim, alguma questão que esbarre no governo estadual, exemplo, o governo estadual de São Paulo, eles têm uma proatividade pela resposta, né? Isso eu sinto, assim, tanto de prefeituras, estados de modo geral, eu não costumo ficar sem resposta. Sempre que eu procuro as pastas, enfim, nem que não esclareça todas aquelas perguntas, né? Porque jornalista, o que a gente mais gosta de fazer é detalhar ali, pergunta a pergunta. Não, eu quero saber especificamente isso. Às vezes vem ali embutido numa nota, que a gente sabe que às vezes não dá conta de responder tudo que você perguntou, vem um genérico. Mas de maneira geral eu sinto que há uma disponibilidade um pouco maior, pelo menos assim, do meu lugar, né? De onde eu atuo ali na carta, eu sinto que a gente é respondido nesse contexto. E, Paulo, desculpa, tinha uma outra coisa que você tinha falado? O que era para a gente considerar? Só sua despedida já, se você quer deixar um toque final aí para quem está assistindo a nossa mesa. Bom, eu quero agradecer muito o convite, eu espero que eu tenha conseguido apoiar a Renata estava falando dos gigantes ali, imagina, não tem nem porquê ela chamar a gente de gigante, ela é enorme, aliás, estou do lado de férias aí em jornalismo, o Paulo também, de Camargo também. É um prazer estar com vocês, eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer algumas questões aí da nossa rotina, né, que tá, assim, a gente está vivendo todos os nossos estresse, cansaço, né, porque somos humanos também, né, então aí estamos aqui colocando-nos como profissionais, mas também estamos vivendo tudo isso, trabalhar de casa, pandemia, todas as nossas limitações ali diárias, nossos desafios também internos, né, tudo isso está colocado ali no nosso desafio diário, e eu espero que eu tenha conseguido contribuir com esse bate-papo delicioso, esse encontro aqui com vocês, gente. Muito, muito obrigada. Legal, Ana. Paulo? Eu aqui em Brasília, a gente eu fico um pouco mais distante das secretarias, por exemplo, estaduais e municipais, na rotina, mas
nas oportunidades que eu tive de fazer reportagens, seja com as secretarias de São Paulo, né, por estar na Folha de São Paulo, mas seja por secretarias de outros estados também, a diferença é muito grande, realmente. Assim, realmente há uma disposição de, mesmo que esconder alguma informação, há um certo respeito, né, de falar, olha, eu te dou uma resposta, te liga, fala, ó, não vou poder responder. E aqui no governo Bolsonaro realmente há uma intransigência muito maior, que na verdade, não é de estranhar, é uma política do governo de fato, né? Você comentou um pouco do Legislativo, acho que o Legislativo aqui, pensando no Congresso Nacional, tem feito um movimento forte, assim, de tentar enfim, ocupar uma lacuna aí que o MEC deixou, né? Você vê projetos que tramitaram até para tentar suprir aí essa ausência do governo. Acho que um projeto que vale menção é um projeto para tentar colocar a internet nas escolas. Você vê que foi uma movimentação do governo, do Congresso Nacional, que é um caso muito curioso, porque o Bolsonaro vetou, depois derrubou o veto e foram para a justiça, e depois entraram com editaram uma medida provisória para não cumprir a lei. Então, mas também a gente está no meio de uma pandemia, em que a prioridade do país ela está muito forte em cima da questão da saúde e a questão econômica, né? As pessoas estão passando fome, as pessoas estão morrendo de Covid. Então, o Legislativo também, obviamente, tem as suas limitações, mas está sendo, acho que acho que é possível dizer que tem tido uma atuação um pouco mais positiva do que o Executivo, por exemplo. Enfim, também, agora finalizando, queria agradecer muito de estar nessa mesa. Para mim é um prazer enorme estar conversando com a Ana Luísa Basílio, Renata Agostini e o Paulo de Camargo, enfim, pessoas que eu admiro demais. Enfim, também não queria ficar repetitivo, mas eu acho que a gente, até conversando um pouco com o que a Renata falou, dessa coisa de conversar com as pessoas, de ser jornalista full-time, independente do tema que você cobre, ou não, acho que isso é importantíssimo. E a gente, como jornalista de educação, o que eu gosto de sempre ressaltar é de que a gente olha a educação não como um fetiche de área que eu quero cobrir, eu só quero fazer isso, e eu vou me especializar totalmente, mas de olhar para a educação, e também esse tema das desigualdades, né, seja educacionais ou desigualdades sociais, como um elemento importante para tentar entender a sociedade. Eu acho que esse é o caminho que os jornalistas, que eu acredito que o jornalista deve seguir, assim, olhar a educação. Acho que a Flávia Oliveira, da Globo News, falou na mesa, assim, olhar a desigualdade como aquele orégano da pizza, ou seja, ele tem que estar em todos os lugares, né? Ela falou isso na mesa da Geduca uns dias atrás, e eu entendo, eu concordo com ela. Eu acho que a educação, ela pode estar em todos os temas que a gente discute o país, porque realmente é um tema importante para a gente levar para a sociedade, enfim, discutir seus rumos. Agradeço demais a mesa. Obrigado, gente. Obrigado, Paulo. Paulo, eu não sei sobre as secretarias. Esse é um ponto que eu não consigo contribuir muito, assim, porque de fato eu não parei para fazer matérias com as secretarias. Tá ótimo. Mas problema. Eu já... Faz sua mensagem final, então, para o nosso público. Exato. Gente, eu acho assim, jornalismo de educação, ou jornalismo em geral, sabe aquele sticker credo que delícia? Para mim é o que exprime o meu estado de espírito em relação ao jornalismo. Então, eu acho muito legal, quem tá já há muitos anos, que nem nós aqui já tá ficando tudo velho, sabe que é isso mesmo. Mas para quem tá começando, eu acho que é sempre refletir sobre isso. Não é um caminho fácil em diversos aspectos, mas eu acho uma profissão que te traz muita coisa. Que te traz um senso de serviço público, que te estimula a aprender muito. Então, quando eu contei aqui de como eu entrei nessa área de educação, eu achei mó barato, porque se eu tô longe de ser especialista, não sou mesmo, eu parei para entender coisas que antes eu simplesmente desconhecia, só como uma experiência de leitora. Então, é uma área que te traz... E eu sou apaixonadaça pelo que a gente faz. Realmente, eu sou daquelas que fala como é que alguém tem outra profissão, como é que alguém resolve ser dentista, tinha que ser todo mundo jornalista. Então, nesse aspecto,
eu acho que é encarar a cobertura de educação ou de outras áreas com esse norte, de que não é apenas uma profissão, ela tem um retorno para os outros, que é muito importante, e a gente é um motor disso. E, bem, agora eu vou lá trabalhar para poder fazer matéria, para me chamarem ano que vem, e não cobrir só a economia, para poder depois Ô, Renata, tomara que a Associação dos Dentistas aí não solte uma nota de repúdio, hein? Ai, gente, é mesmo. Mas eu não sei como é que vocês são dentistas mesmo. Eu vou aqui manter o meu posicionamento. Mas obrigada demais, eu fiquei super feliz, me sinto mesmo privilegiada de estar aqui nessa conversa com vocês. Espero que eu faça mais coisas aí, contribuições na área de vocês, para que a gente consiga continuar conversando. Obrigada mesmo, gente, foi um prazer. Legal, então, pessoal. Muito obrigado. E eu queria só reafirmar o que o Paulo falou também. Eu acho que cada vez mais educação está em tudo, é tudo, né? E a gente discutindo cobertura de educação, no fundo a gente está falando sobre todo o desafio e sobre o que importa também, né, gente? Muito legal. A gente falou da Laia aqui, não esqueçam que daqui a pouco às 4 horas tem uma oficina sobre como driblar as recusas da Laia aí, então vale a pena assistir. Boa tarde, pessoal, muito obrigado. Obrigada, gente, grande abraço. Até a próxima. Abração, gente. Tchau, tchau. Você já deve ter ouvido falar que o ensino médio mudou. O novo ensino médio traz um modelo de escola mais flexível. Isso quer dizer que agora você tem alguns conteúdos obrigatórios, a formação geral básica e outros que você escolhe de acordo com as áreas de seu interesse e a disponibilidade na sua região. Esses são os itinerários formativos. O 5º itinerário formativo é a Educação Profissional e Tecnológica, ou a EPT. Com a EPT, você pode cursar o ensino médio regular junto com uma formação técnica profissional. No final, você recebe os 2 diplomas, de conclusão do ensino médio e de habilitação técnica. A EPT conecta os estudos a projetos reais e permite que você experimente o mundo do trabalho antes de fazer escolhas definitivas. Além do curso técnico, você também desenvolve outras habilidades, como comunicação, criatividade, trabalho em equipe e protagonismo, para que você possa decidir o seu caminho. Quem escolhe a EPT não para de estudar no ensino médio. Pelo contrário, tem mais condições para continuar do ensino técnico ao superior e outras formações profissionais. Converse com seus professores, pergunte sobre as escolas técnicas mais próximas de você. Conheça as oportunidades da educação profissional e tecnológica. Comece agora a conquistar o seu futuro. Esse é o convite do Itaú Educação e Trabalho.